Identificado uma infecção urinária. É um paciente que não fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses. Tem vários mecanismos para essa insuficiência renal. E aí a gente precisa tentar identificar para a gente saber como que a gente vai manejar isso. Nesse contexto, qual antibiótico você entraria? O leito 3, o paciente é o Guilherme, ele tem 16 anos e ele veio internado por um quadro com protocolo de sepse. Ele já tem histórico de infecção urinária de repetição, já tem uma atrofia renal que não tem diagnóstico etiológico e começou com sintomas urinários, febre, inapetência, queda do estado geral. Em exame externo, estava com leucocitose, PCR estourado, foi feito rastreio infeccioso, identificado uma infecção urinária. Aí, pontos interessantes do quadro dele, ele chegou pra gente por esse protocolo de sepse, a gente fez tomografia de tórax limpa, TC de abdômen com pielonefrite bilateral. É um paciente que não fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses. O último antibiótico dele tinha sido em março do ano passado. Nesse contexto, qual antibiótico você entraria para ele? Eu entraria com para cobrir gram-negativo anaeróbio, ceftriaxona e metronidazol. Perfeito. O metronidazol, ele entra mais quando a gente vai pensar em anaeróbio de microbiota intestinal. Então, o caso dele, como veio uma pielonefrite, eu tenho que pensar em uma infecção urinária alta. Então, tem que ser um antibiótico que vai cobrir bem gram-negativo, porque o foco urinário tem predomínio de gram-negativo e que penetre parênquima. Então, uma droga que é bem utilizada e bem validada é o ciprofloxacino, que é uma quinolona que pega parênquima. E aí, o que a gente tem que estar atento? Que aqueles antibióticos, pensando em infecção urinária, que são mais recorrentes na nossa mente, o mamox com clavulanato, o Bactrim, o nitrofurantoína, que é bem utilizado, não vai ter penetração de parênquima, então a gente não tem uma boa cobertura ali. E ele tinha sido começado com levofloxacino, que é uma quinolona respiratória, então já não tem tanta penetração em foco urinário. A gente começou com esse tratamento, PCR evoluiu em queda, melhora clínica e laboratorial e já está indo de alta. E sempre acompanhar a cultura, ele tem uma cultura externa que o pai está com um protocolo para poder acompanhar. A gente coletou EAS aqui, mas muito provavelmente a nossa urocultura vai vir negativa. Por quê? A gente conseguiu coletar o EAS e já tinha entrado antibiótico. Então pode dar um falso negativo por conta disso. Então ele já desceu e vai seguir o antibiótico lá embaixo. Para o leito 4, a gente vai ter a nossa paciente de 64 anos. Então eu vou passar a historinha, vocês me passam o que avaliou do exame físico para a gente definir a conduta. Ela é uma paciente oncológica, tem uma neoplasia de um carcinoma endotelial de endométrio, que foi diagnosticado, iniciado quimioterapia e com bom controle oncológico até então. Ela fez ciclo de quimioterapia, o último tinha sido em setembro do ano passado, e estava fazendo só manutenção com imunoterapia. Ela abriu um quadro recente de uma gastroenterite que foi tratado com um oncologista com ciprofloxacino. Estava tendo piora clínica até então atribuída ao quadro diarreico, com essa inapetência, com essa piora do estado geral. Mas estava mantido esse quadro com queixa de distensão abdominal importante, uma dispneia associada a essa distensão abdominal e veio para avaliação. Nessa avaliação foi identificado 2 pontos importantes. O primeiro, na tomografia de abdômen, com uma massa que compromete a região anexial, ovário e pelve. Então ela teve uma nova progressão de doença. A gente tinha entendido que a doença estava controlada e ela progrediu. Lateral. Junto a isso, ela fez uma insuficiência renal aguda. Então ela está com uma creatinina hoje de 3,48. A gente tem vários fatores para essa insuficiência renal aguda. A gente tem o contexto pré-renal por conta da hipovolemia. A gente pode pensar em uma causa obstrutiva pela massa, a gente pode pensar em outro fator também, que foi o que vocês estavam examinando agora, em uma síndrome compartimental, porque ela está com uma distensão abdominal bem importante, o que gera um hipofluxo ali, gerando uma insuficiência renal secundária. A gente pensou também, porque ela tem uma ascite moderada, ela tem uma má distribuição, uma perda para terceiro espaço, edema de membros inferiores, no ultrassom, acho que vocês ainda não passaram a janela pulmonar, né? Só abdominal. Mas ontem a gente conseguiu ver congestão, um pouco de derrame pleural. Tinha edema. Então, ela já teve alguma resposta com o tratamento que a gente colocou.
Então isso, ela pode estar mobilizando o volume para terceiro espaço, consequentemente ficando mal distribuída, com uma perda relativa de volume no intravascular, gerando uma redução de perfusão renal com uma insuficiência renal associada a isso. Então ela tem vários mecanismos para essa insuficiência renal. E aí a gente precisa tentar identificar para a gente saber como que a gente vai manejar isso. E junto a isso a gente tem que descartar um processo infeccioso. Então ontem a gente fez rastreio infeccioso para ela, com coleta de cultura, coleta de AS. Ela tinha um relato de disúria inicialmente, mas que já tinha melhorado. Ela está metástase pulmonar relatada. Tem. Na tomografia de tórax foi evidenciado essa metapulmonar que não tinha diagnóstico antes. Então ela foi avaliada pela equipe da cirurgia, que tem uma programação de laparoscopia para fazer uma biópsia ou tentar uma ressecção desse tumor. E junto a isso a gente vai manejando essa parte clínica para avaliar a estabilização. O que vocês avaliaram do exame físico dela? A gente, na verdade, chegou a fazer só ultrassom. Só ultrassom? E aí os membros inferiores. O exame físico eu fiz mais cedo. E aí, Felipe? Então, ela tinha diminuição de volume vesicular, terço médio do pulmão esquerdo. Tá? Pequena diminuição, mas melhora em relação à escuta de ontem. É sobre ultrassom artificial. E aí, o que vocês viram na ultrassom? Muito aumento de alça também pela compressão, então o que torna dificultoso a gente fazer essa paracentese. Perfeito. Uma conclusão que a gente chegou também é que qual era a disfunção que essa IC estava causando? Tinha alguma disfunção ativa? Não. Um padrão de dispneia, compressão diafragmática, com desconforto respiratório? Não. Então a gente entende que ela está num ambiente controlado, numa UTI, que às vezes menos é mais. Invadir essa paciente traz consigo todo o risco do procedimento. E foi uma hipótese que a gente pensou ontem na primeira avaliação dela. O fígado dela não tem comprometimento também, tá? Então, o que a gente pensou inicialmente ontem era justamente avaliar essa volemia no ultrassom. A gente viu um padrão de congestão com uma ascite significativa e não, a gente tem uma dificuldade ali na avaliação da cava por conta da distensão abdominal, mas a gente ainda conseguiu pegar um pouquinho ali da cava, que ela estava com uma distensão não muito significativa, mas não tinha uma variabilidade importante com a INS e expiração. Então a gente entendeu que o perfil dela estaria mais para uma hipervolemia do que hipovolemia. Então a gente deixou com diurético para ela. De atualizações de ontem para hoje, no balanço ela teve uma resposta significativa, ela estava com uma diurese de 900, mas um ponto que a gente sempre tem que ficar atento é quando o paciente não está sondado, porque a gente não consegue confiar 100% no balanço. É uma paciente que estava indo ao banheiro desprezar a urina, então não tem como a gente saber especificamente. Por isso a gente solicitou a sonda vesical de demora para conseguir ter um controle certo desse balanço. Uma questão que a gente tem que ficar atento também é em gasometria, para a gente ver se ela não está fazendo nenhum distúrbio hidroeletrolítico por conta dessa disfunção renal. Ela não está fazendo acidose, mas ela começou a consumir um pouco mais bicarbonato e negativar a base-excess. Então isso está relacionado a uma disfunção renal, mas não é algo que a gente precise corrigir nesse momento. A gente tem que ficar atento à hipercalemia por conta da disfunção renal. O potássio dela está de 3,29, então está estável. Ela está com o cálcio mais baixo, a gente fez a correção do cálcio e veio com EAS com uma leucocitura de 39.000 e esterase positiva, mas foi um EAS coletado sem ser de primeira urina. Então, como ela não está sintomática, por hora a gente manteve sem antibiótico, mas a gente segue em vigilância aqui. Depois a gente vai avaliar para passar o ultrassom cardíaco, mas ontem a gente já fez, né, Felipe? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.